Olá, boa quarta-feira para você. Hoje, dia 29 de junho de 2022. O ungido do Senhor. Eles gritaram: crucifique-o. Mas Pilatos lhe disse: que mal fez ele? Porém, eles gritavam cada vez mais: crucifique-o. Marcos capítulo 15, versículos 13 e 14. Ontem nós falamos um pouquinho, sobre a multidão enfurecida ali pedindo para que crucificasse Jesus e soltasse Barrabás. Vamos ver o que diz a meditação de hoje. Na crucifixão, os que assim foram curados não se uniram à multidão que exclamava: crucificam, crucifique-o. Sentiam-se mais próximos de Jesus, pois havia experimentado sua grande compaixão e seu maravilhoso poder. Sabiam que era seu Salvador, pois lhes dera saúde física e espiritual. Escutaram as pregações dos apóstolos e a entrada da palavra de Deus em seu coração lhes dera entendimento. Tornaram-se instrumentos da misericórdia de Deus e de sua salvação. Depois de algum tempo, a multidão que fugira do templo foi voltando aos poucos. Aquelas pessoas haviam se recobrado parcialmente do terror que se apoderara delas, mas sua fisionomia expressava insegurança e timidez. Olhavam com admiração as obras de Jesus e ficavam convencidas de que nele se cumpriam as profecias sobre o Messias. Em grande parte, o pecado da profanação do templo era de responsabilidade dos sacerdotes. Havia sido por providências da parte deles que o pátio se transformara em mercado. O povo era relativamente inocente. Havia sido impressionado pela autoridade divina de Jesus, mas para ele a influência dos sacerdotes e líderes era suprema. Estes consideravam a missão de Cristo como uma inovação e colocavam em dúvida seu direito de interferir naquilo que era permitido por autoridades do templo. Ofenderam-se por Jesus ter interrompido seus negócios e sufocaram as convicções despertadas pelo Espírito Santo. Uau! Eles sufocaram, as convicções despertadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tentando falar, tentando atingir o coração deles, mas eles sufocaram a voz do Espírito Santo. Mais que qualquer outros, os sacerdotes e as autoridades deviam ter visto que Jesus era o ungido do Senhor, pois tinham nas mãos os sagrados pergaminhos que descreviam sua missão e sabiam que a purificação do templo era uma manifestação de poder humano. De poder sobre-humano. Eu vi que tinha uma coisinha errada ali, na minha leitura. Aquela purificação do templo era uma manifestação de poder sobre-humano. Apesar de odiarem Jesus, não conseguiam afastar o pensamento de que fosse um profeta enviado por Deus para restaurar a santidade do templo. Como resultado desse temor, perguntaram respeitosamente: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? São João capítulo 2, versículo 18. O texto que eu acabei de ler está no livro O Desejado de Todas as Nações, página 121. A perguntinha aqui para reflexão é: você já permitiu que dúvidas ou preconceitos bloqueassem manifestações claras do agir de Deus na sua vida? Como avaliar o agir providencial do Senhor e se beneficiar dele? Você já permitiu que dúvidas ou preconceitos bloqueassem manifestações claras do agir de Deus em sua vida? Uau, que forte, Uma das coisas que me chamou a atenção aqui nessa meditação foi de que, aqui no último parágrafo que diz assim: mais que quaisquer outros, os sacerdotes e as autoridades deviam ter visto que Jesus era o ungido do Senhor, pois eles tinham o quê? Os pergaminhos sagrados, as palavras de Deus que descreviam realmente sua missão. E é verdade, E é verdade.
Eu, algumas vezes que faço aquela dedicação de crianças, gosto de ler o texto de Lucas, ali no início do Evangelho de Lucas, onde o sacerdote, ele no templo vai apresentar Jesus e ele apresenta de qualquer forma. Não percebe que tem nas mãos o Salvador do mundo. E Simeão, um ancião, a profetisa Ana, eles sim estão atentos às profecias. Eles sim estão em conexão com o céu. E percebem que Jesus aquela criança não é uma criança comum, é Jesus, o Salvador do mundo. Essa sensibilidade todos nós devemos ter. Estar atentos ao tempo, às profecias, à palavra de Deus. Que Deus nos dê um coração sábio. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor, por ter enviado Cristo para morrer em nosso lugar. Obrigado porque Ele pagou a nossa dívida, a dívida do pecado. E agora nós temos à nossa disposição a salvação em Cristo Jesus. Nos dê a Tua paz, nos dê a Tua bênção, nos dê o Teu perdão. Abençoe este dia, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, um lindo dia para vocês. Deus abençoe a cada um. Um abraço. Tchau, tchau.